Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Meu nome é Juliano, eu sou bibliotecário aqui no Centro de Recursos de Aprendizagem e de Pesquisa do Sistema de Bibliotecas da Unicamp e agradeço a todas e todos vocês pela presença na atividade do dia de hoje. Nós vamos ter agora a capacitação sobre acesso aberto e acordos transformativos para as equipes das bibliotecas, oferecida pelo Valtair dos Santos Júnior, que é especialista em publicação, informação científica e divulgação pela American Chemical Society, a ACS. E, em nome do SBU, eu gostaria de agradecer a presença do Valtair e a parceria da ACS no oferecimento dessa atividade. Antes da gente começar, eu vou passar só alguns recadinhos para vocês. Com relação às perguntas, elas poderão ser feitas após a apresentação pelo chat. Nós vamos estar acompanhando aqui e coletando as perguntas no decorrer do treinamento. A lista de presença vai ser disponibilizada no chat, vai ficar fixada ali na, no topo do chat para vocês. Não deixem de assinar para a gente poder gerar o certificado de participação. E esse treinamento, menos para informar, ele será gravado, tá? E posteriormente nós vamos divulgar no canal do SBU no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat também. Agora eu passo a palavra para o Valtair. Valtair, muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Obrigado, Juliano, agradeço muito. Muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade, pela presença. Agradeço imensamente ao Oscar, ao Márcio, a Michele, Juliano e toda a equipe do SBU pela presença e também do Centro de Recursos de Aprendizagem do SBU pelo apoio na organização dessa capacitação. Fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. A Unicamp é uma das nossas principais parceiras aqui na América Latina e a gente ficou muito feliz em continuar reforçando por aqui. Inclusive, né, eu até mando também um abraço e um pedido de desculpas da minha gerente, a Regiane Braque, que foi já bibliotecária do SBU, da Unicamp. Ela foi diretora, inclusive, antes de vir para a CS do SBU da Unicamp. Então, ela manda um abraço para vocês. Infelizmente, ela está num evento no Peru, que a gente está organizando por lá. Eu não fui porque eu cubro mais o Brasil, não os países hispânicos, mas ela mandou um abraço para todo mundo. E também reforçar também aqui a felicitação pelo Dia Nacional da Biblioteca para vocês. Eu sou rádio biblioteca desde criança e fico muito feliz e aprendi muito desde quando eu entrei na universidade, agora ainda mais na SES, a importância do espaço da biblioteca e das pessoas bibliotecárias para a manutenção da organização, da gestão do conhecimento e da informação. Então fica aqui a felicitação pelo dia. Também pelo Dia da Pessoa Bibliotecária que já passou e pelo Dia Nacional da Biblioteca. Vou aproveitar aqui para compartilhar minha tela, só um segundinho. Que aqui no Teams o Meet é um pouquinho diferente. Espera aí. Vocês podem confirmar, por gentileza, se vem no PowerPoint? Tudo ok aqui, Valtair. Perfeito, muito obrigado. Bom, como o Juliano bem introduziu, essa capacitação vai ser sobre acesso aberto e acordos transformativos. Eu vou cobrir desde os conceitos muito básicos de acesso aberto até explicar como funcionam os acordos transformativos da ACS, mas que é um tipo de modelo que é muito similar para outras editoras, inclusive a Unicamp também tem acordos transformativos. Então, para tentar nivelar o pessoal, eu sei que tem gente que sabe bastante, algumas pessoas sabem um pouquinho menos. É importante trazer esses conceitos básicos para que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto. E ao final, obviamente, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso acordo transformativo em parceria com a CAPES, que começou no ano passado, em maio de 2024. Vou dar os detalhes, quais são as regras, todo o passo a passo do processo de publicação. Eu posso compartilhar esse material depois com vocês. E por fim, alguns dados já também que eu gostaria de compartilhar. Perfeito? Bom, só falando um pouquinho sobre a ACS, antes da gente começar. A American Chemical Society, ou Sociedade Americana de Química, é uma sociedade científica, assim como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, a SPQ de Química, a SBPQ de Bioquímica, Biologia Molecular, entre outras associações ou sociedades científicas que a gente tem aqui, que tem no mundo, né, no Brasil e no mundo. Ela é a maior sociedade científica do mundo, ela tem mais de 230 mil membros em mais de 140 países, então todos os continentes, até na Antártica tem pelo menos uma pessoa por ali que é membro
ou membra da ACS. Não se atenham muito ao nosso nome química, a gente cobre muitas outras áreas, vocês podem ver pelo nosso portfólio. Compartilhei com vocês aí no chat o link para ir diretamente à página da editora da divisão editorial da ACS, da qual faço parte, e também das informações sobre o acordo transformativo. Mas só das áreas a gente tem 32 divisões técnicas, que são divisões de área, ou seja, o pessoal que está ali trabalha mais ou menos o mesmo tema de pesquisa para poder engajar entre si, pensar em colaborações, discutir um pouco sobre a ciência que está acontecendo naquele tema, realizar eventos, outras ações. Então tem divisões na área de agricultura e alimentos, ciências biológicas, ciência dos materiais, polímeros ou nanociência, saúde e segurança no laboratório, parte legislativa e de políticas públicas em ciência também, por exemplo, química medicinal, engenharias, são muitos e muitos temas, energia também. Então, não se atenha muito ao nome química, a gente cobre outras áreas também, porque afinal a química é uma ciência central. Tanto representações locais, desculpa. Perdão interromper, os seus slides eles não estão passando, nós estamos Sério? vendo só Desculpa. o primeiro slide. Perdão. Não, sem problemas. Vou compartilhar a tela de uma vez, que aí acho que é mais fácil. Agora sim? Você viu o slide Conheça American Chemical Society? Ah, sim, agora sim. Perfeito, obrigado. Obrigado. Bom, aqui tem uns dados que eu já tinha apresentado, que do número de membros das divisões, também temos representações que chamamos de secções locais, que são representações regionais dentro dos Estados Unidos e do Canadá, mas a gente tem representações de membros em outros países. Desde 1997, se eu não me engano, que a gente tem esse tipo de representação. Aqui no Brasil foi fundado também o capítulo internacional do Brasil Chapter, que hoje é gerenciado pela professora Maria da Conceição Oliveira, da Federal do Ceará. Tá bom? Aqui tem o nosso principal comprometimento, que é melhorar a qualidade de vida da humanidade através do poder transformador da química e das ciências relacionadas. Então, com a principal visão é construir um mundo edificado na ciência. Temos como as nossas 3 principais missões avançar com conhecimento científico, empoderar a comunidade global e defender a integridade científica. Então, a ACS, ela tem muitas atividades de sociedade científica, então congressos e eventos acadêmicos, ela dá apoio financeiro também para pesquisa, então ela dá fomento, ela tem editais de projeto para pesquisa, de bolsas de estudo, bolsa de pós-graduação, apoio para viagens, por exemplo, para participar de eventos, para fazer cursos presenciais lá nos Estados Unidos, promovidos pela CS, cursos online, eventos regionais, essas ações de voluntariado e divulgação científica e popularização da ciência, tem muitas ações. E, claro, soluções de informação científica. Então, base de dados, publicações, entre outros recursos. Tem 2 divisões que fornecem esses serviços de informação científica. A ECS Publications, da qual faço parte, eu sou representante na América Latina, cobrindo especialmente o Brasil, as instituições acadêmicas e governamentais. Mas a gente também tem o CAS, que é o Chemical Abstract Service, que fornece via portal de periódicos da CAPES, inclusive para a Unicamp, o SciFinder, que é uma ferramenta, uma base de dados também muito interessante, muito robusta e uma das maiores do mundo nesse tema. Bom, a ACS Publications é a divisão editorial da ACS, então ela que faz as publicações de artigos, livros, capítulos de livro, cursos online, treinamentos, por parte da ACS. Ela foi fundada em 1879, quando a nossa primeira revista foi lançada, que é o Journal of the American Chemical Society, ou JACS, que é hoje a principal revista na área de química do mundo. E hoje a gente já expandiu nosso catálogo de revistas, né, de periódicos, que já bate o número de 90, acho que está com 88, 89 no momento, se eu não me engano. Periódicos de alto impacto, revistas como o JACS, que acho que o fator de impacto é 16, o Chemical Reviews, que é 62, então bate de frente com grandes revistas muito bem estabelecidas na literatura, como Nature, Science, entre outras. 65 mil artigos em média publicados por ano, já batendo 2 milhões de artigos publicados desde o nosso início, 300 milhões de downloads dos nossos artigos
todo ano, que dá mais ou menos 10 downloads de artigos por segundo em todo o planeta. Números bem impressionantes que mostram realmente o prestígio da CS Publications na comunidade científica. Nós somos realmente a editora mais prestigiada, a principal editora nas áreas relacionadas à química. Bom, dentro do portal de periódicos da CAPES, a comunidade científica tem acesso a todo o nosso catálogo de revistas científicas. Então, todos os nossas revistas, desde 1879. É só porque tem 2 pacotes separados, mas absolutamente tudo que a gente já publicou desde o início está disponível no portal, que é o ACS Journals e o Legacy Archives. Só tem esse nome separado, que o Legacy Archives conta de 1995 para trás. Mas é tudo. De 96 para frente está incluído também. E, claro, a nossa revista de notícias e novidades sobre ciência, indústria e inovação global, que é a CNN. Uma vez alguém disse que era a revista da fofoca da química e não tinha definição melhor. Então, é uma revista com a carinha, tipo, Galileu, super interessante, que fala sobre ciência, nesse aspecto mais de magazine, de revista mesmo. Mas a Unicamp, como eu comentei, são nossas principais parceiras. Então, é a instituição do país que tem acesso a mais recursos da ACS. Então, além desses recursos via portal de periódicos, então a CAPES paga assinatura para esses recursos aqui, a Unicamp assina individualmente esses outros recursos com acesso ilimitado para toda a comunidade. Fica aqui o voto para que vocês divulguem, posso compartilhar o material de divulgação com vocês, dentro das bibliotecas e para os usuários e usuárias que acessam as bibliotecas de vocês. Que o primeiro é o ICS InFocus, eu posso mostrar mais tarde cada um desses produtos, tá bom? O ICS InFocus, ele é um catálogo de e-books muito especial. A Unicamp, ela acessa alguns e-books da ACS, eu posso mandar a lista depois desses e-books, mas esse catálogo, ele é um pouquinho diferente, ele fica separado. Porque os e-books, eles são capítulos de livro, então aqueles livros didáticos, meio tradicionais, que a gente geralmente procura quando vai estudar uma disciplina. Mas a série InFocus, ela foca em tópicos emergentes na ciência. Então, esses tópicos que está todo mundo começando a falar ou começando a tratar, e você precisa entender alguns conceitos básicos para começar a aplicar isso na sua pesquisa. Então, o InFocus, ele traz esse tipo de e-book. A leitura dele é muito rápida, ele é feito para ser lido entre 4 a 6 horas, então uma leitura bem rápida, com uma linguagem mais tranquila. Então, por exemplo, tem e-books na área de captura de carbono, nanomateriais, inteligência artificial na área de materiais, de química, de polímeros, como começar a programar em Python, por exemplo, tem esse livro também. Tem um livro muito interessante que é como você faz a comercialização de um produto, então saindo da pesquisa básica até chegar na comercialização do produto, né? Chama protótipo, do protótipo ao profit, ao dinheiro. Também vocês têm acesso ao ICS Guide Scholarly Communication, que é o guia de comunicação científica da CS. É um guia online, então como se fosse um catálogo de capítulos também online sobre como realmente desenvolver essas habilidades de comunicação escrita científica. Tem todos os aspectos do processo de escrita, questão ética, todos os aspectos de como preparar um artigo científico, uma apresentação de slides, patentes, questão de compartilhamento de dados, informações sobre gramática, dicas de como preparar gráficos, figuras, e um guia de escrita inclusiva sobre minorias e outras comunidades marginalizadas, como tratar de uma maneira mais adequada. Então, é um guia muito interessante. E fica aqui de novo o voto. A comunidade tem acesso ilimitado da Unicamp inteira, qualquer pessoa pode acessar esse guia ilimitadamente. E, por fim, o Reagent Chemicals, que é um catálogo de especificações de reagentes químicos. É um pouco mais nichado, mas também que tem acesso ilimitado dentro da Unicamp. E, como eu falei das áreas, a gente cobre muitos temas, gente. Realmente não é uma cobertura enorme. Aqui eu coloquei alguns que couberam, mas tem vários outros assuntos além desses, como a área de ciências agrárias de alimentos, astroquímica, física, geociências, biotecnologia, ciências biológicas, materiais, polímeros, educação, energia, inteligência artificial, parte computacional, as químicas, meio ambiente, sustentabilidade, nanociência, engenharias, enfim, são muitos e muitos assuntos. Perfeito? E claro, também eu vou tratar disso com mais detalhes mais à frente. O grande tchan aqui é que, além da assinatura
dentro do portal de periódicos da CAPES. A comunidade da Unicamp e outras mais de 290 instituições têm acesso ao acordo transformativo em parceria com a agência, perfeito? Que dá acesso aos artigos científicos e também a possibilidade de publicação em acesso aberto sem custo para os autores, perfeito? Mas eu vou dar mais detalhes daqui a pouco, então segura aí um pouquinho a emoção e a ansiedade. E um ponto muito importante, porque falo tudo isso porque é interessante publicar com a CS, porque a CS, além de trazer conteúdo de relevância e de qualidade, produz impacto para a ciência brasileira. Quando a gente compara que as principais editoras que publicam no país, a CS tem a segunda maior média de citações por artigo científico de artigos publicados no Brasil. Só fica atrás da American Physical Society. Isso pensando num catálogo muito menor do que várias dessas editoras, que têm centenas ou até milhares de publicações dentro do seu catálogo. Inclusive, um dado interessante é que mais de 97% dos artigos publicados aqui do Brasil, no período de 2020 a 2023, receberam citações. Então, foi quase todos os artigos receberam pelo menos uma citação, foram citados. Então, publicar com a CS, ainda mais em acesso aberto, é garantia de impacto e visibilidade para a ciência brasileira. Perfeito? Uma introdução enorme, só para comentar um pouquinho sobre a CS, que eu achei importante, mas começando então o nosso treinamento, vou começar a parte mais introdutória, trazendo aqui os conceitos básicos. Muita gente confunde o conceito de ciência aberta com acesso aberto. A ciência aberta é um conceito guarda-chuva, ele é um pouco mais amplo. Então, ele se refere ao conjunto de iniciativas que busca não só expandir o acesso, mas também trazer transparência para todas as etapas do processo de pesquisa científica, calcada em potencializar a equidade do acesso ao alcance dessa pesquisa científica. A Unesco ela tem um material muito interessante nesse tema, ela tem um catálogo definindo esses conceitos, trazendo uma brochura em recomendações sobre ciência aberta, recomendo super a leitura. Então, tem várias iniciativas associadas, como Open Data, para abertura de dados abertos, muito alinhado, por exemplo, com os repositórios, assim como repositórios institucionais, assim como acesso aberto também. O Open Source, que já fala diretamente de softwares ou códigos-fonte, que você também disponibiliza esses códigos-fonte para serem aplicados no desenvolvimento de novos programas. Open Resources, como cursos online, ou treinamentos, ou capacitações. Tem iniciativas novas, por exemplo, para criar um repositório de cadernos de laboratório para divulgar ciência também. Então, tem muitas iniciativas. Já o acesso aberto, ele fala mais diretamente da publicação científica. Então, tornar os resultados da pesquisa, então o conhecimento científico que é produzido, disponíveis de forma aberta e gratuita a quem precisar acessá-los. Então, basicamente, a pessoa, se ela deseja acessar aquele conteúdo, aquela publicação científica, ela não teria necessidade de ter uma assinatura ou pagar individualmente um valor para ter acesso a esse texto completo. O histórico do acesso aberto ele vem de muitos anos atrás. Começou com algumas iniciativas lá no final da década de 70 para 80, já tinha algumas, uns protótipos do que seria depois o acesso aberto, né? Se fortaleceu muito na década de 90, por exemplo, com a digitalização de conteúdos impressos, então acesso mais expandido da internet, especialmente nas instituições acadêmicas e de pesquisa. Foram lançadas nessa época também muitas revistas de acesso livre, que tinham já um pouco desses conceitos de acesso aberto, e o lançamento do Archive, que foi o primeiro repositório de pré-publicações, os famosos pré-prints da comunidade científica, que existe até hoje, inclusive, o Archive. A partir daí, definindo, então, tentando entender como que a publicação científica podia se adequar aos novos tempos e tentar também revolucionar o método de acesso aos resultados da pesquisa científica, várias iniciativas nasceram, várias conversas sobre como definir esses conceitos de acesso livre, acesso aberto a publicações. E a partir daí foram fundados os primeiros conceitos do que a gente conhece hoje como acesso aberto moderno, né? O mais importante, eu acredito que seja a iniciativa de Budapeste, de 2002, que calcou os conceitos que todo mundo
acabou replicando sobre o que é o acesso aberto e que é utilizado até hoje. A Declaração de Berlim também, de 2003, um ano depois, e a de Bethesda também no mesmo ano. Trouxe aqui as definições da Declaração de Budapeste, como eu comentei, foi o primeiro conceito assim mais bem definido do que é o acesso aberto dentro do histórico desse tema. Então eles definiram que o acesso aberto seria o quê? Um acesso gratuito, digital, isso é muito importante, e irrestrito aos artigos científicos. Então qualquer pessoa teria acesso ali livre, gratuito e no formato digital a qualquer artigo que tivesse disponível nesse formato. Questão também de direitos autorais, então, que permitisse um uso mais livre desse material, porque tem a retenção na licença que é publicada no formato tradicional, né, no formato fechado. Por exemplo, de poder, da licença de direitos autorais para esses artigos em acesso aberto, permitirem não só a leitura, mas também o download, criar cópias, distribuir, imprimir, indexar, reutilizar partes desse material, traduzir, por exemplo, ou editar figuras, claro, dando os devidos créditos, além de processar os dados em máquinas, né, que é uma coisa mais recente, especialmente com Text and Data Mining, né, mineragem de texto e de dados, que é uma técnica que aplica inteligência artificial para extração de informação a partir de texto, né? E, por fim, claro, os autores terem os direitos autorais, eles salvaguardarem os direitos autorais daquela publicação para si, e não ter licença inteiramente para a editora. Perfeito? Além disso, também tem a discussão sobre como o acesso aberto pode ajudar a resolver os principais desafios globais. Acho que bienalmente, se eu não me engano, tem um congresso mundial, que é o International Open Access Week, a Semana Internacional do Acesso Aberto, que tem especialistas, bibliotecários e bibliotecárias, pesquisadores, estudantes e outras pessoas que são adeptas e falam e trabalham com acesso aberto, também representando as editoras, claro, que se reúnem para comentar sobre as tendências, o que está sendo comentado sobre acesso aberto. No ano de 2022, o tema foi abertura para a justiça climática, então como que a ciência aberta podia apoiar nesse sentido, né? Então compartilhar o conhecimento científico para enfrentar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Aqui tem uma discussão sobre a nossa revista Jax Gold, que é uma revista 100% aberta. Gold é de ouro aqui, quem lembra das aulas de química, olha só, eu sou químico de formação, então vou falar um pouquinho de química também. Então, a U é o símbolo do elemento químico ouro para fazer referência ao Gold Open Access, a via dourada, né? Então, há uma revista 100% Open Access que tem muitas publicações nesse assunto. Inclusive, nos últimos meses, teve muitas publicações nesse tema, como conversão de plásticos a combustíveis, captura e conversão de CO2 e desenvolvimento de células solares, por exemplo. Só beber uma água aqui. Eu gosto muito de acesso aberto, gente, então eu fico muito empolgado falando. Então, com essas vantagens de se publicar em acesso aberto, por exemplo? Já tem indicadores, então não é a gente que fala, já tem pesquisa publicada, inclusive, que mostra que artigos publicados em acesso aberto têm mais visibilidade, recebem mais citações do que artigos publicados na via tradicional. Tem indicadores que mostram que esse número chega até 6 vezes mais. Então, mostra que realmente, tendo acesso livre, né, porque o impedimento do acesso pela assinatura, onde só algumas instituições têm acesso, o acesso aberto ele facilita realmente que mais pessoas acessem e apliquem aqueles resultados de pesquisa nas suas próprias pesquisas. O acesso rápido, digital e gratuito ao texto completo, então você, sua mãe, seu pai, cachorro, periquito, papagaio, qualquer pessoa que clicar e acessar ali aquele artigo em acesso aberto vai ter o acesso integral ao texto completo, digital, rápido e sem fazer nenhum pagamento. A questão dos direitos autorais, que é uma parte importante, né, porque na via tradicional fica com a editora, mas no acesso aberto, os autores podem escolher a licença e salvaguardar os direitos autorais para si, podendo definir, então, como que aquele trabalho vai ser utilizado no futuro. Aplicação rápida, porque se você acessa mais rapidamente a pesquisa pelo acesso aberto, você consegue aplicar isso em experimentos, em metodologias, e isso leva a um aumento da eficiência, uma aceleração do processo de pesquisa científica. E, por fim, também tem indicadores, pesquisas
por exemplo, análises cientométricas que mostram que artigos publicados em acesso aberto chegam a mais gente, pessoas de mais países, de mais lugares. Então, você tem um fortalecimento das parcerias interinstitucionais, especialmente do ponto de vista de internacionalização. Então, se uma pessoa de um outro país conseguiu acessar mais facilmente a sua pesquisa, você tem essa rede, Brasil com outros locais, com outras instituições, tendo essa rede de contato, de colaboração da ciência global. Perfeito? Bom, o acesso ao artigo científico se dá por vários formatos. Você pode, obviamente, no site da revista ou da editora, que é onde se publica, né, o canal onde é feita a publicação daquele trabalho, daquela publicação científica. Tem-se também os repositórios digitais, que são institucionais ou temáticos. A Unicamp ou outras instituições aqui no Brasil e no mundo têm os próprios repositórios digitais institucionais, e também a parte temática, alguns repositórios que guardam ali trabalhos também, que fazem esse trabalho como repositórios na área da saúde, ou de acesso aberto também, de conteúdos em acesso aberto, entre outros. E, por fim, os servidores ou repositórios de pré-publicações, que são os pré-prints, mas é em um outro formato de publicação em acesso aberto, que não a via dourada. Perfeito? Bom, o Juliano comentou que as perguntas vão ficar para o final, eu tinha planejado fazer entre as sessões, então vou continuar aqui, mas deixem as perguntas aí no chat, que daqui a pouco a gente vai respondendo, perfeito? Bom, e como é feita a publicação? Como se publica em acesso aberto? Muito importante diferenciar as rotas, então, como é feita a publicação tradicional e a publicação aberta. O início ele é similar, então os autores fazem a submissão do manuscrito, esse manuscrito passa pelo processo de revisão por pares. Depois do processo de revisão por pares, que é a validação por outros cientistas, o editor ou editora responsável ali por aquela revista pode aceitar aquele manuscrito para publicação. A partir daí, os autores selecionam o modelo de publicação. Claro que vai variar de revista a revista, porque você pode ter revistas que só publicam no formato tradicional, você tem revistas que nós chamamos de híbridas, ou seja, que publicam nos dois formatos, ou revistas 100% abertas. Aqui eu destaquei um exemplo como se fosse uma híbrida, mas se for uma revista de um formato só, aí só segue um caminho único, né? Bom, se a pessoa optar pelo modelo tradicional, não há custo nenhum associado para os autores naquela publicação. O custo inicialmente é coberto pela editora, que repassa para a assinatura institucional. Então, como a editora ela paga a licença de publicação, ela escolhe a licença fica com a editora, que é a maior parte do custo da publicação em acesso aberto, né? Então, a editora passa esse custo, o modelo de negócios, obviamente, e passa isso para a assinatura institucional, depois que a instituição, ou uma agência de fomento, um consórcio, como é o caso da CAPES, paga por esse acesso, que é o que ocorre no portal de periódicos. Então, a CAPES faz esse processo, assina, paga uma assinatura do catálogo ali de revistas de diversas editoras, ou bases de dados, e outros recursos de informação científica, e são disponibilizados para a comunidade científica de acordo com parceria, perfeito? É como se fosse um serviço de streaming, então você assina vários para assinar, por exemplo, não sei se posso falar o nome das marcas, né, mas sei lá, o Nzinho, o Dzinho, ou Mzinho, cada um ali vai oferecer um catálogo de recursos de conteúdos diferentes, filmes diversos ou séries diversas, você tem streaming para música, então tem ali o catálogo de álbuns e singles e canções disponíveis. Então, cada um, se você assinar vários, você tem acesso a mais conteúdos, né? Mas cada um vai ter um custo. Por fim, tem um acesso aberto, que é outra via. Nele, há um custo associado à taxa de publicação, que é o famoso APC, Article Processing Charge, que é a taxa de processamento de artigo. Nele são cobertos os custos de publicação e, especialmente, da licença. É por isso que os autores têm a opção de escolher licença, porque cada licença, a gente vai falar delas daqui a pouco, tem um custo diferente, porque depende da abertura de uso que é permitido por aquela licença. O acesso ele é gratuito, então você não tem custo associado à assinatura, porque não existe assinatura para artigos em acesso aberto. Eles estão livres
de forma aberta. A revista científica só funciona como um canal de comunicação. Perfeito? Bom, tem dois caminhos principais. Você pode publicar um manuscrito, aqui falando dos artigos científicos, obviamente. Um manuscrito ou a versão de registro, que é o artigo aqui formatado bonitinho no formato da revista. Três tipos principais dos documentos que podem ser publicados em acesso aberto dentro daqueles formatos. Você tem o pré-print ou pré-impressão, que é um manuscrito que ainda não foi nem revisado nem editado. Então, aquela primeira versão que vai ser mandada para uma revista. Então, os repositórios de pré-prints como Archive, BioArchive, Zenodo, o ChemArchive, que é na área de química e áreas relacionadas, que a CS é uma das mantenedoras, publicam os manuscritos antes de serem enviados para revisão por pares. Então, aquela versão primária, inicial, ainda não validada. Aquilo pode ser disponibilizado. Tem o que eles chamam no inglês de post-print, ou um manuscrito aceito aqui no português, que é aquela versão que já passou pela revisão por pares. É a versão que vai ir para a prova para aquela prova que vai ser editada, formatada no modelo da revista. Então, aquela última versão do manuscrito que vai ser enviado para publicação, mas que ainda não foi formatada. Então, ela já passou, já foi aceita na revisão por pares, mas ainda não está na versão final. E o artigo final, a versão final, que é a versão de registro, que já foi avaliado, editado e diagramado dentro das conformidades da revista. Você tem vários modelos, eu não vou me ater muito, porque tem um slide, o próximo slide já dá mais detalhes dos modelos, mas tem vários tipos de revista que se enquadram em cada um desses modelos. Você pode ter uma revista 100% aberta, um Open Access Journal, que publica inteiramente no formato de acesso aberto, de Open Access. Aí vai depender ali do formato. E você tem uma revista híbrida ou transformativa, que é o Hybrid Journal, que é uma revista que publica na via tradicional ou na via de acesso aberto. Cabe ao autor selecionar qual que ele ou ela prefere publicar aquele artigo naquela revista. Então, a híbrida das duas opções fica a critério dos autores escolherem qual formato que eles preferem. E, claro, ainda existem revistas 100% fechadas, mas com a ACS nós só temos revistas abertas ou híbridas. Perfeito? E aqui tem os formatos principais. Claro que tem o Bronze e o Platinum também que a gente poderia comentar, mas esses aqui são os formatos principais que a gente vê e que tem um custo associado aos autores. O mais comum, que muita gente associa inicialmente o acesso aberto, é a via dourado, ou Gold Open Access, que a versão final do artigo fica disponibilizada para qualquer pessoa. Então, a versão final, aquela versão bonitinha aqui de registro, essa daqui, que eu estou circulando com o meu mouse, que fica disponível em acesso aberto. Mas a publicação tem uma taxa associada, o APC, que pode ser paga pela instituição, que pode ter ali um orçamento específico para isso, um edital próprio interno para selecionar quais APCs eles vão cobrir, ou por uma agência de fomento, que também pode ter editais, ou já no projeto aprovado, falar assim, sei lá, 20 ou 10 ou 20% desse valor que eu estou te oferecendo, você tem que usar para pagar a publicação relacionada a esse projeto de pesquisa. Então, você vai usar para pagar o APC. Muito relacionado à questão mandatória, que a gente vai falar daqui a pouco. E, por fim, os autores, que podem tirar desses recursos de pesquisa, e, infelizmente, ainda acontece até do próprio bolso, né, do próprio salário, dos recursos financeiros individuais. Tem a via diamante, ou Diamond Open Access, que também a versão de registro fica disponibilizada para qualquer pessoa. A questão aqui é que as taxas de publicação são totalmente patrocinadas pela editora. E isso é uma revista inteira e inteiramente patrocinada. Esse formato é mais comum para revistas de sociedade científica. A ACS tem uma que é a ICS Central Science. Posso mostrar depois para vocês. Inclusive, a editora-chefe dessa revista ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2022, a Caroline Bertozzi. Já muito grato, né, por ter ela com o nosso hall de editores. Essa revista, a ACS, paga o IPC para todo mundo, independentemente da afiliação, do país de origem, do tipo de pesquisa. A ACS paga para todo mundo. Não é um waiver. Um waiver são descontos ou
um patrocínio individual em revistas Gold. Então, é um caso aqui ou outro. É diferente do Diamante, que a revista inteira é patrocinada pela editora, tá bom? E aqui os formatos relacionados aos manuscritos. Tem o formato bronze também, que é um acesso temporário de acesso aberto que a editora pode utilizar para promover um artigo ou uma pesquisa individual que teria ali um certo destaque. Mas é um acesso aberto temporário. Perfeito? Aqui na versão dos manuscritos, você tem o Green Open Access, ou a via verde, que é uma via mais nova, ainda muito discutida na comunidade, mas que você pode publicar um manuscrito aceito como acesso aberto. Essa versão aqui, ó, a segunda, o Postprint. Então, os autores podem disponibilizar, por exemplo, no repositório institucional da sua instituição de origem, da sua universidade, ou no repositório de acesso aberto de preferência. Depende, assim, das regrinhas da editora. Mas o artigo final ele fica disponível só por assinatura. Então, só a versão aceita que fica em acesso aberto. Aquela versão final só fica presa na assinatura, perfeito? Como o APC do Green Open Access ele é bem mais barato do que o do Gold, muita gente paga o Green e não deixa a versão final, ou às vezes recebe o financiamento para pagar a taxa do Green e depois paga a diferença para ter as duas versões em acesso aberto. Mas aí são casos mais raros. E, por fim, os pré-prints, que é um manuscrito antes da submissão. Muito importante frisar que é uma versão que ainda não foi validada pelos pares, então você não tem garantia que aquela pesquisa está totalmente correta. As licenças são diversas, a mais comum que a gente vê é o CC BY, então não tem CC Zero. Essa aqui é do Creative Commons, né, que é uma organização que oferece essas licenças de direitos autorais para conteúdos que são produzidos, para vários materiais. Então, o CC Zero, que é de domínio público, mas o CC BY é o que vem logo depois. É a licença mais comum e a mais, diria, permissiva na questão dos usos desse material. Então, você pode, por exemplo, criar obras derivadas, distribuir, colocar em repositório, editar imagens, traduzir o texto, basta dar o devido crédito. Um ponto importante do CC BY é que ele permite o uso para fins comerciais. Tem o CC BY SA, que ele é muito similar ao uso do CC, ao BY, ele permite os mesmos usos, mas qualquer outra criação deve seguir o mesmo formato. Por quê? O CC BY, uma criação posterior, que deriva desse material, pode usar uma licença diferente. A CC BY SA não, ela tem que seguir o CC BY, CC BY SA para todo mundo. Tudo que vier depois, posterior. E uma outra licença que também é muito comum no acesso aberto, na área de publicação científica, é a BYNC-ND. NC é de non-commercial, ou não comercial, que não permite o uso para fins comerciais. E o ND é que não permite alterações ou derivações desse material. O único uso permitido é, obviamente, ler, baixar e compartilhar o material. Mas qualquer derivação desse material não é permitido. Perfeito? Mesmo para fins acadêmicos ou não comerciais. O acesso da CAPES usa essa licença aqui, o nosso com a CAPES, nosso acordo, é o CC-BY, perfeito? E aí tem toda a discussão, né? Quem paga os custos do acesso aberto? Claro que tem os autores que geralmente pagam diretamente, aí depende de onde vem o recurso, mas é a parte que sente maior peso. Então a grande discussão é como as outras três partes que estão envolvidas nesse processo de pesquisa e de financiamento da pesquisa podem colaborar para facilitar o processo para os autores nesse processo de transição que estamos para o acesso aberto, né, transformativo. Então, a tendência é que a gente tenha um maior volume de publicações em acesso aberto, cada vez maior, na verdade, no futuro. Então, você pode ter instituição que destina APCs, fundos para pagamento de APCs, ou acordos transformativos, que a gente vai falar mais tarde. É o caso da Unicamp, que tem os seus próprios individuais, e o caso da CAPES, que aí é a nível de consórcio. A agência de fomento também, que pode dar editais, abrir editais, ou ter uma designação dos recursos de financiamento de pesquisa para o pagamento de APCs. As editoras, que também pode ter programas de desconto ou preços especiais. A ACS
como sociedade científica, tenta apoiar o máximo possível essa questão do acesso aberto. Então, por exemplo, países muito em desenvolvimento, ainda mais do que o Brasil, têm descontos especiais de até 100% em APC, se eles tiveram interesse de publicar em acesso aberto conosco. Tem vários programas de desconto, de waiver, de publicação na Via Diamante, que a gente tem também na nossa revista, entre vários outros formatos. Além disso, tem a grande discussão atual, que é a obrigatoriedade da publicação em acesso aberto dada por algumas instituições. Então, a questão mandatória, políticas mandatórias. Isso vem muito de agências de fomento e até instituições de pesquisa que, ao darem ali, oferecerem recurso financeiro para pesquisadores dentro daquela do fornecimento, né, do acordo de financiamento da pesquisa, é colocado que aquilo deve ser financiar uma publicação posterior em acesso aberto. Isso está muito relacionado a financiamento que vem de recursos públicos, majoritariamente. Por quê? Se é um recurso público, se tem um financiamento público, as pessoas que financiaram deveriam ter acesso a isso de forma livre. É o principal argumento que é utilizado por essas organizações. Também algumas organizações sem fins lucrativos têm buscado isso, como, por exemplo, a instituição filantrópica do Bill Gates e da Miranda Gates. Bill Gates é o criador da Microsoft, Miranda Gates é a esposa dele, que também participa muito da empresa. Eles têm essa instituição, Bill e Miranda Institute, que eles financiam pesquisa científica. E eles também têm algumas questões mandatórias de publicação em acesso aberto. Então, essas instituições têm apoiado a publicação e eles têm usado vias alternativas, como o Green Open Access e até os pré-prints, como o modelo mandatório deles, então, que eles aceitam como publicação. Tem duas iniciativas que foram as mais discutidas até hoje. Primeiramente, é o Plan-S, né, que foi uma iniciativa criada entre o Coalition-S, que é um consórcio de agências de fomento públicas da Europa, com editoras científicas para apoiar a publicação em acesso aberto. Então, o Plan-S ele foi fundado em 2018, teve uma parceria, a CS, essa parceria durou até dezembro do ano passado, dezembro de 2024, para facilitar a publicação em acesso aberto para pessoas que eram financiadas por instituições do Coalition-S. A Europa é uma região que mais está à frente nessas discussões de acesso aberto. E, por fim, o Nelson Memo, que foi publicado em 2022, que foi do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, que também obriga a publicação em acesso aberto para quem receber fomento público dos Estados Unidos a partir desse ano. Mas, como a gente tem visto algumas mudanças na questão política, né, de financiamento da pesquisa na administração atual federal dos Estados Unidos, o Nelson Memo ainda está sendo discutido um pouco entre a comunidade. Bom, então essa era a introdução sobre o acesso aberto. É muito importante entender esses conceitos básicos para depois, quando a gente for falar dos acordos transformativos, como funciona esse processo de publicação, não ter dúvidas, entender de maneira completa ali como que funciona esse processo, tá bom? Juliano, você quer abrir para perguntas agora ou deixa realmente para o final? Nós costumamos deixar para o final, Altair, mas se você quiser já comentar, fazer algumas aberturas, não tem problema, fica a seu critério. Então, eu vou seguir o modelo de vocês, só se vocês preferirem responder agora. Temos uma no chat, por enquanto, do Tadeu, Uhum. mencionando que eles têm utilizado o Cielo Preprints, e perguntando para você o que você acha dele. Até o momento nós temos essa, mas acredito que até o final nós teremos mais. Perfeito. Bom, Cielo Preprints eu não conheço muito o repositório, mas os repositórios são muito bem-vindos. A ACS, por exemplo, ela aceita a publicação posterior de pré-prints antes de você fazer a publicação final do artigo científico numa revista. Então, eu sou adepto aos pré-prints. É interessante ter essa publicação interior para facilitar o acesso à pesquisa, abrir a discussão. Por exemplo, às vezes você tem uma pesquisa que pode abrir ali para alguns conceitos, algumas discussões entre a comunidade científica,
e antes de virar um artigo no final, as pessoas podem colaborar, pensar juntos, até ter uma pesquisa ali um pouco mais robusta. Interessante também o pré-print, por exemplo, quando se vai divulgar um dado muito revolucionário. Por exemplo, uns meses atrás, teve a publicação de um pré-print que falava de um material supercondutor a condições ambientes, temperatura e pressão ambientes. Isso foi assim, um rebuliço na comunidade científica, porque o título já dizia claramente isso, esse era exatamente o título. Então, teve uma discussão muito grande. Foi um pré-print primeiro, então o pessoal começou a ler, testar os experimentos para ver se o material realmente cumpria esses requisitos. Então, o pré-print é muito bem-vindo. Eu não conheço o repositório do Cielo, posso pesquisar depois, a gente pode conversar posteriormente a respeito. Mas eu vejo de forma muito positiva os repositórios de pré-print, perfeito? Bom, continuando então, já que era a única pergunta, traduzindo então o conceito dos acordos transformativos. Então, o acordo transformativo vem para ajudar naquele processo de parceria entre diversas partes para apoiar a publicação em acesso aberto para os autores, para os pesquisadores. Então, eles adaptam as assinaturas tradicionais de publicação, assinatura, desculpa, tradicionais da publicação científica, né, entre as instituições e as editoras, para realmente fazer esse processo de transição, né, de transformação para um modelo baseado em acesso aberto. Muitas editoras, a ACS usa esse nome, Read and Publish, que é leitura e publicação do inglês. Leitura porque há a manutenção, né, você continua tendo acesso aos artigos que já foram publicados na via tradicional por aquela editora, mas abre a possibilidade de, a partir daquele momento, tudo que aquela instituição produzir vai estar disponível em acesso aberto. Então, você tem continua tendo acesso à publicação científica anterior, que já foi publicado, aberto ou não, e tudo que for produzido depois já está aberto para todo mundo continuar tendo acesso, né? E aí a celebração é feita entre a editora com a instituição diretamente, ou uma agência de fomento, ou um consórcio também, como no caso da CAPES. E quais são os benefícios desses acordos transformativos? Você continua mantendo acesso completo às revistas do portfólio, então todo mundo continua acessando todas as publicações, uma parte das publicações. No caso da CS é completo. Facilita o processo de publicação para os autores, porque a instituição e a agência de fomento cobra os custos para publicação e tem-se uma economia muito grande, já é visto assim, isso de forma muito positiva. A gente calculou de maneira potencial economia, que seria teve para a CAPES durante esse primeiro ano, e se eu não me engano era coisa de 3 ou 4 milhões de dólares já de economia em APCs que seriam pagos diretamente, que dentro do acordo, né, já foi coberto. A publicação em acesso aberto ela é feita de forma imediata, então desde o primeiro momento o artigo científico está disponibilizado no formato aberto. Um ponto muito importante que é a questão da equidade para os autores, então a publicação em acesso aberto ela se torna no formato padrão. Por quê? Muitos cientistas em início de carreira ou pessoas que não conseguem aprovar tantos projetos de pesquisa têm menos disponibilidade de recursos para fazer o pagamento dos APCs frente a pessoas que conseguem aprovar mais projetos ou já estão com uma carreira mais bem estabelecida e têm mais recursos já de antemão. Então, em vez de você ter essa mistura, né, de oportunidades, todo mundo tem a oportunidade, então não fica equivalente quanto a oportunidade na publicação em acesso aberto. E, claro, garantir uma maior democratização, equidade e visibilidade para as pesquisas científicas. Aqui entra muito o papel da pessoa bibliotecária quanto ao apoio nesses acordos transformativos. O primeiro ponto é difundir o acesso aberto com a comunidade, mostrar a existência, né, falar para a comunidade, olha, esse tipo de acordo existe, vocês podem acessar, mostrar as diretrizes, os benefícios desse tipo de acordo e como os autores, os pesquisadores podem se beneficiar desse tipo de parceria, esclarecer quaisquer dúvidas que existam sobre os modelos de publicação e as licenças de acesso aberto, então esclarecer as dúvidas que existem sobre esse formato de publicação,
fazer o auxílio, auxiliar os autores nesse processo de submissão e cobertura dos APCs, e em algumas instituições as bibliotecas são as responsáveis por administrar essas solicitações. Eu não conheço bem o workflow dos acordos que a Unicamp tem individualmente. Hoje, o acordo da CAPES, a CAPES, ela administra totalmente as solicitações, mas a gente tem acordos com outras instituições que a biblioteca faz esse processo de analisar solicitações e aprovar a cobertura dos APCs. Bom, a SESC tem expandido esses acordos por todo o mundo. A gente atualmente tem quase 1.700 instituições cobertas em 49 países, então a gente tem aqui em todos os continentes. Todos que estão aqui coloridos de azul é onde tem pelo menos um acordo. Um fato interessante é que o acordo da CAPES é o maior da SESC hoje, número de instituições, e a gente também foi revolucionário, trazendo o primeiro acordo do tipo Read and Green. Lembra do Read and Publish? A gente tem o Read and Green. Green porque, em vez do Read and Publish, que é na via dourada, o Read and Green é na via verde. Foi feito com um consórcio francês, o Couperin, que cobre várias instituições de pesquisa e de ensino na França. Perfeito? Na América Latina, na nossa região, a gente tem acordos em 7 territórios, além do Brasil, claro, no Chile, Costa Rica, México, Panamá, Peru e Porto Rico. Então, o Brasil é o único que tem em nível de consórcio, ou seja, que tem uma instituição central que assina para várias outras. Todos esses outros países por instituição. Então, cada instituição tem o seu acordo transformativo. No Chile é uma, que é a PUC do Chile. Costa Rica tem 2. No México são 7 ou 8. No Panamá são 2 também. Peru tem 1. E Porto Rico 1. Ao Brasil, além do nosso acordo com a CAPES, a gente assinou também com o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, que foi um dos primeiros acordos, se não o primeiro, acordo transformativo com uma instituição não acadêmica no Brasil. O Instituto Senai de Inovação, ele faz pesquisa científica voltada para a indústria, tentando achar soluções e novas tecnologias para a indústria. Então, foi o primeiro acordo nosso da CS aqui no Brasil desse tipo, que não era como instituição não vinculada à CAPES. Perfeito? Uma pergunta muito comum, né? Se esses acordos realmente trazem encorajamento para os autores a publicarem acesso aberto. A resposta é sim. No momento que esse acordo está disponível, você torna o ambiente mais equitativo e inclusivo. E a porcentagem de publicações de acesso aberto tem um salto bem interessante. A gente compara aqui 5 países, Reino Unido, Espanha, Polônia, Suécia e Tunísia. Aqui a estrelinha é onde começou o acordo transformativo. Você vê que quando tem estrelinha, o salto é gigantesco. Então, já parte aqui de porcentagens menores que 40%, até passar aqui pelo menos de 80% no final da série, que é aqui em 2022. Aqui tem alguns dos números, por exemplo, o Reino Unido saiu de 41% para 94%, Polônia de 7% para 92% e a Tunísia de 0% para 83%. Então, realmente facilita, encoraja as pessoas a publicarem em acesso aberto. Um caso interessante é o nosso acordo com o consórcio turco, né, na Turquia, que é o ANCOS, que começou em 2022. Já no primeiro ano, teve um salto de 11% para 87% no número de artigos publicados e também estimulou o aumento da produção científica. Teve um aumento de 50% no número de submissões e 63% de artigos publicados. Perfeito? E aí, finalmente, a grande estrela da capacitação da nossa palestra de hoje, que é o nosso acordo com a CAPES, né? Então, eu vou dar aqui os detalhes. A gente começou o nosso acordo anterior, ele ia de 2019 a 2023, o acordo anterior que a gente tinha com a CAPES. No último ano, em 2023, a gente já estava introduzindo a possibilidade de ter esse acordo transformativo para a CAPES, perfeito? E depois de vários meses de negociação, em fevereiro do ano passado, a gente fechou os detalhes e valores, então foi confirmado, tanto que o acesso também foi restaurado para as instituições, e depois da publicação no Diário Oficial da União, começou a valer em 7 de maio
do ano passado, perfeito? Esse acordo transformativo, que foi o primeiro que a CAPES assinou a nível nacional. É o modelo, inclusive, para todas as diretrizes que a CAPES colocou para acordos transformativos. Então, os acordos que a CAPES assinar devem seguir regrinhas e diretrizes muito similares ao nosso acordo que a CAPES. Então, foi realmente um acordo histórico, como está aqui no título. Ele foi o primeiro e o que ditou as regras para os próximos que virão. Que a CAPES já assinou alguns, né, já na comunidade. Então, de novo, né, mantém o acesso a todo o catálogo de publicações da CS desde 1879 e permite a publicação em acesso aberto em qualquer uma das nossas revistas. Basta o artigo, obviamente, ser aceito no processo de revisão por pares. Esse acordo cobre mais de 291 instituições, mas como tem umas que estão vinculadas ali dentro de outras, como as instituições do Ministério de Ciência e Tecnologia, o MCTI, então, na prática, são mais de 300 instituições que fazem parte desse acordo. De novo, todas as revistas são elegíveis, tanto híbridas quanto 100% em acesso aberto. A única exceção, só para falar que não tem, que sempre tem exceção, é o CS Intro Science, que é aquela revista da CS que eu comentei, que publica na Via Diamante. De novo, a cobertura é ilimitada de APCs, não tem limite, nem para os autores, nem para as instituições. Não preciso nem falar que a Unicamp é uma delas. Então, se os autores quiserem publicar 10, 20, 1000 artigos durante o período vigente dessa parceria, é ilimitado mesmo. Não tem limite nem para o valor, nem para o número de APCs, perfeito? A licença, como eu havia comentado, do tipo CC-BY, ou CC BY no inglês, que é aquela mais permissível, que fica, obviamente, com os autores, e esse acordo é vigente por 5 anos, então ele vai até maio de 2029. Então, basta ter o artigo aceito até a data final da parceria, perfeito? Eu coloquei aqui no link um sitezinho que a gente preparou, ele é bilíngue, tá? Tanto em português quanto em inglês, com as informações gerais desse acordo, para vocês terem uma noção, depois de terem uma consulta. Posso colocar daqui a pouquinho também, outra vez no chat. Fica aqui a dica de leitura para quem não conhece tanto dos acordos transformativos e quer entender as regras da CAPES. Ela publicou essa portaria durante esse processo de finalização do contrato, quando foi publicado no Diário Oficial. Ela publicou essa portaria, que é a portaria de número 120, que tem todas as regras relacionadas a financiamento de APCs por parte da CAPES. Lá também tem as regras dos acordos transformativos. Por que eu estou falando isso? Uma regra muito importante que é colocada com a CAPES é quem pode fazer a solicitação da cobertura do APC, do pagamento do APC para a CAPES. E tem que ser o autor de correspondência. Lembrando que o autor de correspondência é a pessoa que fica lá com o e-mail de contato. É ela que submete e fica como contato dos revisores e do editor durante o processo de revisão por pares e depois a publicação. Geralmente é o último nome da lista, mas não é regra não. Pode ser o primeiro, pode ser no meio, não, vai depender de trabalho a trabalho. Não necessariamente é o primeiro autor. O primeiro autor é a pessoa que trouxe a maior contribuição para a pesquisa. Então, tenha isso em mente. Primeiro autor não é a mesma coisa que autor de correspondência. É o autor de correspondência que deve submeter o manuscrito, isso é muito importante, e fazer a solicitação para a CAPES. E quem pode ser? Os docentes, claramente, com vínculo a um programa de pós-graduação, agentes públicos de uma instituição participante desse órgão que é o PADICT, porque agentes públicos que têm pesquisadores ou bibliotecários, outras pessoas que trabalham com ciência e que não são de instituições de pesquisa, como a Embrapa, que está dentro desse acordo. Discentes também podem fazer essa solicitação, ou egressos de até 5 anos, mas tem que ser de um curso stricto sensu, então mestrado ou doutorado. E, por fim, uma regra especial são os residentes residentes de pós-doutorado. Só podem fazer solicitação se estiverem registrados como docentes colaboradores de um programa de pós-graduação. Então, se não tiver esse vínculo, não pode fazer solicitação. Já recebi casos desse tipo. Exemplos. Teve um artigo, acho que era da USP de São Carlos, o professor, ele era o autor de correspondência no manuscrito, lá quando ele pegava o arquivo, ele que estava marcado, mas ele pediu para o residente de pós-doc do laboratório fazer a submissão do manuscrito.
e o residente não estava, o pós-doc não estava como autor correspondente. Ele era só um dos coautores do artigo. Então, foi tudo na conta do pós-doc. Quando o pós-doc foi fazer a solicitação, a CAPES negou de primeira, falando: olha, você não está como docente colaborador no programa, cadê o docente, né? Cadê a pessoa que pode fazer a solicitação? E aí a gente tem que fazer toda a troca no sistema para o nome do professor. Inclusive, ele tinha colocado as informações, ORCID, tudo errado no nome do professor, para que o professor fizesse a solicitação. Então, já aconteceu outros casos de aluno de doutorado, de mestrado, submete na conta dessa pessoa e não na do professor, que é o único autor de correspondência do artigo, e aí chega lá na hora da solicitação, a CAPES nega. Ela vê que dá para mudar e entra em contato com a gente. A CAPES ela é muito rápida no processo, vou mostrar para vocês como funciona. Demora assim 1 ou 2 dias úteis, os servidores são bem velozes, mas quando tem esses problemas, demora algumas semanas para resolver. Então, é importante seguir essas regras para garantir que está tudo certo. Então, como é o processo, né? Então, os autores vão fazer a submissão do manuscrito, sempre lembrando, autor de correspondência. Vai passar pela revisão por pares até ter o artigo aceito. Só depois do aceite, os autores vão fazer o pedido, né? Vai fazer a solicitação dentro do próprio sistema da CS para a CAPES. A CAPES é conferir as informações do artigo e dos autores, e se estiver tudo certinho, aprova o pedido, e aí o artigo é publicado na via dourada, em Gold Open Access. Como é o processo? Começa na submissão. A submissão é feita no sistema da SES, que é o ICS Publishing Center. Basta os autores fazerem um login gratuito, tá? Dentro do sistema. Lembrando, de novo, a submissão deve ser feita pelo autor de correspondência. Não se preocupem que eu compartilho esse material com vocês depois, tá bom? Muito importante esse aqui, um momento chave do processo. Lá nas informações do perfil, posso mostrar para vocês o meu perfil, porque eu já publiquei com acesso, eu faço doutorado agora, sou um de doutorado no FMG, inclusive o exemplo aqui eu tirei do meu perfil. Quando eu coloquei aqui as minhas informações, eu tenho que colocar a minha instituição do jeitinho que está no sistema. Então aqui, ó, eu vou escrever o nome da minha instituição, e aí vai aparecer um menuzinho suspenso com as opções da instituição. E aí eu tenho que selecionar dessa opção que aparece para que o sistema reconheça depois. Então, eu escrevi aqui, está tudo em português. Então, por exemplo, no caso de vocês, Universidade Estadual de Campinas. Aí vai aparecer assim, uma lista de opções. Aí eu vou selecionar a primeira, que está certinho, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Selecionei, e aí é só eu completar depois com o nome do departamento e a unidade acadêmica. Aí vem o endereço e tudo certinho, tá bom? Então, isso é muito importante. Se você escrever em inglês, por exemplo, State University of Campinas, em inglês, não vai reconhecer. O nosso sistema, a CAPES, mandou registrar em português, então é tudo em português, perfeito? Aí, tanto que aparece aqui o verdinho, significando que eu selecionei a instituição certa. Por que isso é importante? É dessa forma que o nosso sistema depois reconhece que aquele artigo ele é elegível para ser publicado em acesso aberto. Tá bom? Pode aparecer nas revistas híbridas uma pergunta sobre se a pessoa vai querer publicar em acesso aberto. Aí é só ela selecionar aqui sim, e aqui vai perguntar como ela pretende publicar para fazer o pagamento da taxa, né? Aí é só selecionar a primeira opção, que a pessoa planeja fazer um pedido via um acordo de acesso aberto institucional, tá bom? Aí, durante o processo de revisão por pares, não é necessária nenhuma ação, a solicitação ela é feita somente após o aceite do artigo. Aí vamos imaginar que o artigo foi aceito, parabéns, você vai receber um e-mail falando, parabéns, o artigo foi aceito para publicação. Favor assinar o termo com as condições de publicação da CS, que é o nosso Journal Publishing Agreement, ou JPA, ou JPA. Ele é um contratinho, aquele termo realmente que define as condições da licença de publicação e de como aquele artigo foi publicado. Aqui tem um exemplo, e a pessoa vai processar esse termo, né, esse contrato. Vão aparecer várias janelas durante esse processo, uma delas é essa daqui. Muito difícil, gente. Olha para você ver que uma solicitação é difícil de fazer.
vai aparecer a seguinte frase: o nosso sistema identificou que a sua instituição tem um acordo com a ACS. Esse acordo está associado com, vai aparecer o nome da CAPES, que permite que você publique em acesso aberto e tenha o copyright da publicação. Você deseja publicar em acesso aberto dentro desse acordo? Só selecionar sim. Selecionou sim, confirmou, chega a solicitação para a CAPES. Só isso. Não tem que fazer mais nada. Então é só selecionar sim, mandou para a CAPES e o processo é facilitado. Dentro do workflow da CS, a CAPES já escolheu a licença padrão, que é CC BY 1. Então os autores não precisam depois selecionar a licença. Já é padrão para todo mundo a publicação no CC BY, tá bom? Se a pessoa selecionar não, o sistema ainda fala, tem certeza, lê de novo, você está com dúvida, manda um e-mail para a gente, olha só, você vai perder a oportunidade. Se a pessoa continuar declinando, né, a publicação em acesso aberto, aí o nosso sistema vai enviar um e-mail falando, olha, você rejeitou a opção de publicação em acesso aberto, lembre-se que você tem um acordo de acesso aberto que cobre o APC para você. Entre em contato com a gente que ainda dá para reverter o processo, isso é verdade. Até o artigo sair no site, dá para reverter o processo. E aí a pessoa assina um novo JPA, um novo JPA, fazendo a solicitação para a CAPES. Então, é só até eu sair no site. Saiu no site, já era. Não tem como reverter o processo. No caso de uma revista 100% Open Access, uma revista Gold, pode ocorrer a situação de cobrar o APC. E a CAPES já avisou que ela não vai fazer como palavra em português, nossa, eu vi em inglês agora, desculpa, o refund, devolver o valor de volta para os autores, se eles pagarem qualquer APC. Então, ela não vai fazer o recobrimento do valor depois. Então, isso é muito importante avisar para as pessoas que forem procurar vocês. É só clicar no yes, não tem que fazer mais nada. Se for cobrado a pessoa pagar, a CAPES não vai cobrir o valor de novo. Ela não vai reembolsar, essa palavra que eu queria dizer, reembolsar o valor do APC, tá bom? Recomendações da CAPES e da ACS sobre esse processo. De novo, só o autor correspondente que deve submeter o manuscrito. Se outros coautores, ou até mesmo o primeiro autor, que não estiverem listados como de correspondência, fizerem a solicitação, ele pode ser rejeitado, ok? Deve-se escrever o nome completo e sem abreviação dos manuscritos, inclusive no sistema da CS. Por quê? Imagina que tem uma pessoa, sei lá, João da Silva. Aí a pessoa só coloca João S. da Silva. É um nome muito comum. Podem ter várias pessoas com esse nome, João S. da Silva, numa mesma instituição. E como a CAPES vai no Sucupira, Lattes, site do departamento, site do programa, ver se a pessoa realmente tem um vínculo ativo, fica mais difícil tentar encontrar essas informações. Então é muito importante colocar o nome completo. Pode ocorrer homônimos, pode ocorrer, mas a chance é muito menor, tá bom? Muito importante também a filiação completa. Não, às vezes o pessoal coloca só a instituição ou coloca só o departamento e esquece a unidade acadêmica. Então é tudo em português completo, departamento, unidade acadêmica, instituição. Sempre vincular o ORCID, ou ORCID, né, para todos os autores e registrar o ORCID no Sucupira, manter o Lattes sempre atualizado e também registrar o Lattes dos discentes e docentes do programa de pós na plataforma Sucupira. Importante direcionar essa informação também para os coordenadores de pós-graduação. Perfeito? Sugestão de cabeçalho para não ficar nenhuma dúvida e ter as informações certinhas. Título do artigo, nome dos autores, vem que não tem nenhuma abreviação. Coloquei nomes mais curtos, tá? Mas nenhum tem abreviação, como vocês podem ver. E aqui a descrição completa. Então, por exemplo, aqui, ó, nome do departamento, a unidade acadêmica, a universidade, cidade, estado, CEP, sem vírgula, Brasil. Só o Brasil que fica em inglês. Todo o resto você pode colocar em português, tá bom? E aqui, ó, só a Ciclana Freitas de Souza, que é o autor correspondente. Então, ela fica com asterisco. Quem desses autores que pode fazer a submissão? Só a Ciclana. Ah, mas a fulana é a primeira autora. Não é de correspondência. Correspondência é quem fica como e-mail de contato. Então, é só a Ciclana que pode submeter o manuscrito.
E dentro do cabeçalho, você pode colocar uma lista com os ORCIDs, que os nossos, na hora da diagramação, a gente vincula depois para vocês, tá bom? Só alguns dados bem rapidinho de estatísticas do acordo, só para finalizar, desculpa que eu demorei bastante. Tem dados bem interessantes nesse primeiro ano, então a gente viu um aumento de 116% no número de submissões, comparando 2023 com 2024, e de 70% no número de publicações, mostrando que realmente teve um impacto positivo na produção científica. No ranking de países, o Brasil já está no 8º lugar, terminou 2024 em 8º lugar no número de submissões, e 14º de publicações. Só em 2025, acho que está em 6º de submissões e 11º em publicações. Então, teve um salto ainda maior. Quando a gente compara a conversão dos artigos tradicionais para acesso aberto, a transformação nela foi muito significativa também. Então, aqui onde está amarelo, é artigos publicados na formato tradicional e azul em acesso aberto. Na hora que fez a conversão, você vê de 2023 para 2024, a maioria dos artigos já está em acesso aberto. Quando a gente vê a porcentagem, saiu de 11% para 76%. A gente espera que esse ano a gente provavelmente vai passar de 90%. Nunca fica 100%, porque ainda tem, sei lá, artigos da indústria, um pessoal meio desavisado ainda. Nunca fica 100%, mas a gente já espera que passe de 90% para 2025. Quando a gente vê as revistas com mais publicações, vê-se a diversidade de áreas também, destacando que a CS publica mais do que Química. Então tem esse S Ômega, que é a revista com mais publicações e submissões também, que é uma revista multidisciplinar, ou seja, que publica vários assuntos diferentes. Tem a revista aqui na área de materiais, Applied Nanomaterials, essa aqui tem editora da Unicamp, Journal of Physical Chemistry C, aí na área de física, engenharias, primeira de alimentos, educação, alimentos e ciências agrárias, sustentabilidade e meio ambiente. Então, são vários os assuntos já. Aqui também tem um léxico, mostrando que tem uma diversidade de temas também. E quando a gente vê o ranking de universidades, felizmente a gente tem uma diversidade muito boa. A Unicamp é a segunda, só atrás da USP, em número de artigos publicados no ano passado, em acesso aberto, tá bom? Então, fica aí a rixa para que vocês passem a USP nos próximos anos, o número de publicações. Para a gente, quanto mais artigos publicados, melhor, perfeito? No número de estados, foram quase todos. Espero que em 2025 a gente tenha publicação em todos os estados aqui, perfeito? São Paulo, obviamente, foi o campeão. A gente pode ver aqui até pelo ranking, que é o estado com mais instituições, né? USP, Unicamp, Unesp, UFSCar, a Unifesp, a UFABC, acabou. Aí tem aqui do Rio, Ceará, Minas, Santa Catarina, Goiás, Paraíba, então tem uma boa diversidade de estados também. Perfeito? Só para finalizar aqui, só algumas informações adicionais. Fica aqui o reforço para vocês divulgarem entre a comunidade, os discentes, docentes da Unicamp, para publicarem com a CS. Este é um portfólio muito diverso, como vocês podem ver. Inclusive, 61% das nossas citações não são da Química, são de outras áreas, que mostra que tem visibilidade para outros temas também. Reforça a questão do impacto. A CS é a segunda editora que mais traz citações para publicações no Brasil. Então, mostra realmente que é muito importante, não só publicar, mas ter impacto para a sua pesquisa também. Recursos adicionais, a gente tem várias... não só disponibilizar essa oportunidade, mas enquanto sociedade científica, a gente tenta também ser parceira das instituições, ajudando que eles também produzam trabalhos de alto impacto, trabalhos de grande qualidade. Então, a gente disponibiliza muitos recursos, cursos online, ações, eventos. A gente participa já de alguns anos da Semana de Publicação Científica da Unicamp. Eu dei as últimas palestras em 2023 e 2024. Fico aqui disponível para 2025 também, para a gente também trabalhar juntos. A gente tem feito ações com outras instituições também, então fica à vontade para compartilhar isso com o pessoal também. Tem o Autor Lab, que é o nosso curso gratuito sobre como preparar um manuscrito científico, gratuito com certificado. O Review Lab, que é um curso de capacitação para revisores, então quem quiser se tornar um revisor,
ou uma revisora de artigos científicos. O Review Lab também dessa capacitação, gratuito, com certificado. Tem o nosso calendário, a gente tem um calendário anual de eventos científicos sobre comunicação escrita científica, sobre como fazer buscas na literatura. Vocês podem divulgar também, são todos gratuitos. Eu que dou os treinamentos, então, na língua portuguesa. Pode compartilhar com a comunidade também. Eu posso mandar o material de divulgação posteriormente para todo mundo. E também divulgar, a gente tem outras ações, a gente tem essa chamada para trabalhos aberta no ICS Ômega, que vai até 31 de agosto. O ICS Ômega é uma revista multidisciplinar, como eu tinha comentado, cobrindo vários assuntos, até resultados negativos também são bem-vindos, se tiverem adequados dentro do escopo da revista. Fator de impacto excelente, o tempo de publicação de menos de 3 meses para todo o processo de revisão e publicação. É uma revista muito legal. E a gente, divulgando aqui em primeira mão para vocês, o primeiro lugar onde eu tenho divulgado, a gente vai fazer um webinário, um seminário online, com os nossos editores da família Gold, daquele AU que eu tinha comentado. São revistas multidisciplinares também, que publicam nas mais diversas áreas, e a gente vai ter 2 editores dessa família de revistas, respondendo todas as dúvidas sobre o processo de publicação com a ACS. Vai ocorrer no dia 28 de maio de manhã. Posso compartilhar aqui o link com vocês para vocês fazerem inscrição, tá bom? Então lá eles vão estar abertos, vai ser quase 1 hora de Q&A, de perguntas e respostas, respondendo todas as dúvidas que os autores tiverem sobre o processo de publicação com a ACS, perfeito? Fica aqui o convite também. Ufa, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela presença. Tá aqui o meu e-mail de contatos da minha gerente também, a Regiane. Qualquer dúvida sobre os acessos aos conteúdos da CS, sobre o nosso acordo transformativo, suporte técnico que vocês e a comunidade da Unicamp tiverem sobre o processo de submissão e publicação, e se quiserem também fazer eventos e atividades individuais para a sua instituição, para a sua unidade acadêmica, ou para a própria Unicamp como um todo, estamos aqui à disposição, não tem nenhum custo associado para vocês, tá bom? Atividades e eventos diversos sobre comunicação escrita científica. Ufa, era isso. Perfeito, Valtair, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, mais uma vez, em nome do SBU, nós agradecemos a sua participação, a sua tarde conosco aqui hoje. Agradeço a todos e todas que participaram e aguardamos vocês nos próximos treinamentos, nas próximas capacitações. Obrigado, Valtair. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Muito Tchau, tchau, obrigado. pessoal. Boa semana.